O Cavaleiro Preso na Armadura, Robert Fischers, capítulo 6, O Castelo da Vontade e da Ousadia. Ao alvorecer do dia seguinte, o curioso trio chegou ao último castelo. Era mais alto que os outros e suas paredes pareciam mais grossas. Confiante de que logo também passaria por esse castelo, o cavaleiro começou a travessia da ponte levadiça, seguido dos animais. Quando estava na metade do caminho, a porta do castelo foi escancarada e dela saiu um ruidoso, ameaçador e imenso dragão. Ele soltava fogo pelas ventas, cintilando com escamas verdes e brilhantes. Chocado, o cavaleiro ficou paralisado onde estava. Ele vira alguns dragões nos velhos tempos, mas esse suplantava todos. Era enorme e as chamas saíam rugindo não apenas da boca, como acontecia com os outros dragões comuns, mas também dos olhos e das orelhas. Para piorar ainda mais a situação, as chamas eram azuladas, o que significava que este dragão continha grande quantidade de butano. O cavaleiro buscou a espada, mas suas mãos não encontraram nada. Ele começou a tremer. Com uma voz alterada e irreconhecível, ele chamou Merlin para pedir ajuda, mas para seu desânimo, o mago não apareceu. Por que será que ele não vem? Perguntou-se o cavaleiro ansioso, enquanto se esquivava de um jato de chama azul expelido pelo monstro. Não sei, replicou o esquilo. Em geral, sempre podemos contar com ele. Rebeca, que estava sentada sobre o ombro do cavaleiro, aprumou a cabeça e ouviu atentamente. Pelo que posso captar, Merlin está em Paris participando de uma conferência de magos. Ele não pode me abandonar agora, pensou o cavaleiro. Ele prometeu que não haveria dragões no caminho da verdade. Ele estava se referindo a dragões comuns. Rugiu o monstro, com uma voz ribombante que balançou as árvores e quase derrubou Rebeca do ombro do cavaleiro. A situação parecia periclitante. Um dragão que podia ler os pensamentos era sem dúvida muito assustador. Mas, de algum modo, o cavaleiro conseguiu se controlar e parar de tremer. Com a voz autoritária mais forte e alta que conseguiria fazer, ele gritou: "Saia do caminho, seu bicho de bonsém, tamanho família!" A besta bufou, lançando fogo para todos os lados. Uma fala bastante valente para um gato amedrontado. Sem saber o que fazer em seguida, o cavaleiro tentou ganhar tempo perguntando: "O que você está fazendo no Castelo da Vontade e da Ousadia? Em que lugar melhor você pensa que eu deveria morar? Sou o dragão do medo e da dúvida." O cavaleiro teve de admitir que este dragão tinha o nome correto. Medo e dúvida eram exatamente o que ele sentia. O dragão vociferou outra vez: "Estou aqui para eliminar todos esses insolentes que pensam que podem vencer a todos somente porque passaram pelo castelo do conhecimento." Rebeca sussurrou no ouvido do cavaleiro: "Uma vez, Merlin disse que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida." "Você acredita nisso?" sussurrou o cavaleiro para ela. "Sim", respondeu Rebeca firmemente. "Então você pode lutar com esse divertido lançador de chama verde." O cavaleiro deu a volta e rapidamente se afastou pela ponte levadiça. "Ha, ha, 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 ha!" riu o dragão. Seu último "ha"
quase ateando fogo às calças do cavaleiro. Você vai desistir depois de ter chegado tão longe? Perguntou Esquilo, enquanto o cavaleiro removia faíscas de sua armadura. Não sei, replicou o cavaleiro. Acabei de me acostumando a algum pequeno luxo, como viver, por exemplo. Sam entrou na conversa. Como pode viver consigo se não tem a vontade e a ousadia para testar seu autoconhecimento? Você também acredita que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida? Perguntou o cavaleiro. Certamente. O autoconhecimento é verdade, e você sabe o que dizem. A verdade é mais poderosa que a espada. Sei que dizem isso, mas será que alguém já fez um teste e continuou vivo? O cavaleiro se esquivou. Tão logo proferiu essas palavras, o cavaleiro lembrou que não tinha de provar nada. Ele nascera bondoso, gentil e amoroso. Portanto, não precisava sentir medo e dúvida. O dragão não passava de uma ilusão. Olhou para trás, através da ponte levadiça, e viu o monstro remexendo o chão com a pata e incendiando alguns arbustos nas cercâneas, aparentemente para manter a prática. Pensando que o dragão existia somente se ele acreditasse nisso, o cavaleiro respirou fundo e caminhou lentamente de volta para a ponte levadiça. O dragão, é claro, veio mais uma vez ao encontro dele, bufando e cuspindo fogo. Dessa vez, entretanto, o cavaleiro continuou marchando em frente. Porém, sua coragem logo começou a derreter, assim como sua barba, devido ao calor das chamas do dragão. Gritando de medo e angústia, o cavaleiro deu meia volta e correu. O dragão soltou uma estrondosa gargalhada e atirou um jato de chama cauterizante no cavaleiro em retirada. Urrando de dor, o cavaleiro atravessou voando a ponte levadiça, com Esquilo e Rebeca logo atrás dele. Localizando um pequeno riacho, rapidamente enfiou a parte chamuscada na água fresca, extinguindo as chamas com um silvo. Esquilo e Rebeca permaneceram na margem, tentando consolá-lo. Você foi muito corajoso, disse Esquilo. Nada mal para uma primeira tentativa, acrescentou Rebeca. Atônito, o cavaleiro levantou o olhar dali onde estava sentado. O que você quer dizer com primeira tentativa? Esquilo disse como quem não quer nada. Você será mais bem-sucedido quando voltar pela segunda vez. O cavaleiro retrucou com raiva. Volte você pela segunda vez. Lembre-se, o dragão era apenas uma ilusão, disse Rebeca. E o fogo que saía da boca dele era também ilusão? Era, respondeu Rebeca. O fogo também era uma ilusão. Então, por que me encontro sentado neste riacho com o meu traseiro queimado? Perguntou o cavaleiro. Porque você tornou o fogo realidade, ao acreditar que o dragão era real, explicou Rebeca. Se você acredita que o dragão do medo e da dúvida é real, você lhe dá poder para queimar suas calças e tudo mais, disse Esquilo. Eles estão certos, acrescentou Sam. Você tem de voltar e encarar o dragão de uma vez por todas. O cavaleiro sentiu-se encurralado. Eram 3 contra 1, ou melhor, eram 2,5 contra meio, pois a metade sã do cavaleiro concordava com Esquilo e Rebeca, enquanto sua outra metade desejava permanecer no riacho. Enquanto o cavaleiro pelejava com sua coragem vacilante, ouviu Sam dizer: Deus deu ao homem coragem. A coragem dá Deus ao homem.
Estou cansado de ficar decifrando o que as coisas querem dizer. Preferia permanecer aqui, sentado nesse riacho e relaxar. Olhe, São encorajou. Se você encarar o dragão, existe uma possibilidade de que ele venha a destruí-lo. Mas, se não encará-lo, ele com certeza o destruirá. As decisões são simples de tomar, quando não há outra alternativa, disse o cavaleiro relutante. Ele fez força para se pôr de pé, respirou fundo e começou a atravessar a ponte levadiça mais uma vez. O dragão olhou descrente para ele. Este era certamente um sujeito teimoso. Por aqui de novo, resfolegou a fera. Bem, desta vez vou queimar você de verdade. Mas agora era um cavaleiro diferente que marchava em direção ao dragão. Um que recitava sem parar: medo e dúvida são ilusões. Medo e dúvida são ilusões. Medo e dúvida são ilusões. O dragão despejou chamas gigantescas e crepitantes sobre o cavaleiro, vezes e vezes seguida. Contudo, por mais que o monstro tentasse e tentasse, não conseguia incendiá-lo. O cavaleiro continuava a se aproximar e o dragão se tornava cada vez menor, até que finalmente não era maior do que um sapo. Suas chamas se extinguiram e ele começou a cuspir pequenas sementes sobre o cavaleiro. Mas essas sementes, as sementes da dúvida, também não o impediram de continuar. O dragão tornou-se ainda menor, enquanto o cavaleiro continuava a avançar determinadamente. Venci, brandou o cavaleiro vitoriosamente. O dragão mal podia falar. Talvez dessa vez, mas voltarei vez após outra para me colocar no seu caminho. Dito isso, ele desvaneceu-se numa lufada de fumaça azul. Volte sempre que quiser, o cavaleiro desafiou. Cada vez que voltar, eu estarei mais forte e você estará mais fraco. Rebeca alçou o voo e pousou no ombro do cavaleiro. Está vendo? Eu estava certa. O autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Se você acreditava realmente nisso, por que não veio enfrentar o dragão comigo? Perguntou o cavaleiro, não mais se sentindo inferior à sua amiga empenada. Rebeca afofou as pernas e disse, não gostaria de interferir. É a sua viagem. Rindo, o cavaleiro pôs-se em movimento para alcançar a porta do castelo, mas o castelo da vontade e da ousadia havia sumido. Sam explicou, você não tem de aprender coragem e ousadia, porque acabou de mostrar que as possui. O cavaleiro jogou a cabeça para trás, rindo de pura alegria. Ele podia ver o topo da montanha. O caminho parecia muito mais íngreme do que tinha sido até aquele ponto. Mas não importava. Ele sabia que nada poderia detê-lo agora.